Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva aqui do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, hoje estamos dando início a mais uma temática. Vamos falar um pouco sobre a organização do pensamento. Como trabalhar essa organização nos nossos estudantes na sala de recurso, no nosso atendimento educacional especializado. Então, o que seria o pensamento? Como esse pensamento funciona? Não é? Como acontece o nosso pensamento? Bom, para o pensamento acontecer, não é, é necessário o ambiente. Então, tudo que está à nossa volta, todo o ambiente, ele vai interferir no nosso pensamento. A memória de trabalho, ela vai trazer o que a gente quer resolver, seria a nossa problemática. E ela está ligada à memória de longo prazo. Então, como isso acontece? Por exemplo, em um determinado ambiente, você precisa atravessar uma rua, ou você precisa fazer uma atividade. Então, o ambiente é o que está ali exposto, e a problemática é como fazer. Não é? Então, nosso cérebro ele vai buscar na nossa memória de longo prazo a resposta, o que ele tem ali arquivado para fazer isso acontecer, para que seja dada a resposta. Não é? Então, vai depender de todo o nosso acervo, do acervo que a gente traz na nossa memória para poder responder essa ação, esse problema, essa memória de trabalho acontecer. Então, tudo que está no nosso ambiente é importante. Tudo que nós podemos sentir, as crianças sentem desde o nascimento, desde muito pequenas, é importante. É importante porque vai fazer parte do acervo da memória dela, da memória a longo prazo. Nós vimos em um outro momento, estudamos um pouco sobre a memória de curto e longo prazo. Como fazer para que o cérebro entenda que aquela informação ela precisa ser guardada por mais tempo, que ela não seja descartada na nossa memória de curto prazo. Então, é importante a gente saber como essa informação ela fixa, não é, no nosso cérebro, para que a gente consiga entender também essa organização do pensamento, que o pensamento aconteça. Tudo vai depender do nosso acervo e do nosso ambiente. A gente vai falar mais um pouco, dar alguns exemplos, enfim, a gente traz aqui o problema. O problema, eu vou voltar só para a gente entender. O ambiente seria o nosso problema. A memória de trabalho seria, então, a nossa consciência, a nossa resposta, não é? A nossa ação com relação àquilo que está sendo apresentado no nosso ambiente. E, volta, Billy, lá. Deixa eu voltar, agora fui eu que... E nossa memória de longo prazo continua, aí seria o nosso arquivo. Então, o ambiente nós temos um problema. Qual seria o nosso problema? Realizar uma determinada tarefa, lavar um prato, por exemplo, ou para a criança arrumar a bolsa. Então, se a criança vai arrumar a bolsa, ele tem ali um problema, a consciência dele vai trabalhar dando uma resposta. O que é que ele deve colocar naquela bolsa? E aí entra a memória de longo prazo. Será que tudo que ele tem à disposição dele, ele vai colocar na bolsa para levar para a escola? A memória de longo prazo, ela guardou ali a informação do que deve ser levado para a escola. Então, ele não vai levar, por exemplo, um tênis dentro da bolsa ou um jarro da sua casa dentro da bolsa para a escola, não é? A memória de longo prazo já gravou a informação de que materiais são esses que devem ser levados para a escola, o que pode e o que não pode. E a ação dele é a resposta, é a consciência. Então, o nosso cérebro ele vai se organizando com tudo que ele tem arquivado na nossa memória de longo prazo. Ele é o nosso arquivo. Então, é importante que quanto mais estímulos, não é, nós e as crianças tivermos desde criança,
mas essa memória de longo prazo, ela vai ter esse acervo para na hora da necessidade, para na hora da consciência trabalhar ali, procurando uma resposta, ele tenha arquivado essas opções. Bom, isso nos faz lembrar a nossa tríade da aprendizagem, que são as funções conativas, as funções executivas e as funções cognitivas. Né? Então, ali, a memória está guardando a informação, nós temos o ambiente, não é? Trazendo as informações. Nós temos as funções conativas ali com as sensações que são nos passadas, para que esse cérebro ele armazene essa informação a longo prazo, que ele tenha o prazer ou não, que aquilo tenha trazido no estudante ou na criança, aquele despertar um sentimento. E aí é fixado com mais facilidade na sua memória de longo prazo. Então tudo isso que nós estamos falando, faz parte ali da nossa tríade de aprendizagem, que também foi um momento, também foi uma temática trazida aqui no Educa Recife por nós. Patrícia Fontes coloca, tem uma temática sobre essa tríade de aprendizagem, também vimos nas nossas formações, na nossa formação, falamos um pouco sobre ela. Então está tudo interligado. A organização dos nossos pensamentos, ela precisa passar por essa tríade. Então aqui como um exemplo que eu coloquei, ao atravessar uma rua. Então nós temos o ambiente, a rua, a pista, não é? A ser atravessada. E ali a gente para e pensa, que seria nossa memória de trabalho, seria nossa resposta. Como é que nós vamos atravessar essa rua? Não é? A gente não está andando e simplesmente passa pela rua sem fazer nada, como se estivesse atravessando dentro de casa, onde a gente já conhece. Não é? Então, o cérebro pensa quais são as informações que eu preciso resgatar da minha memória de longo prazo para eu poder efetivar essa ação consciente de atravessar a rua. Então, eu preciso olhar para os lados. Se vem algum carro, eu calculo rapidamente a velocidade daquele carro. Eu preciso andar, eu consigo atravessar andando, ou eu preciso andar com um pouco mais de velocidade. Então, todas essas informações estão lá no acervo, na memória de longo prazo, que já foi ensinado, que a pessoa já passou por aquilo antes. E aí, fazendo todos esses cálculos muito rapidamente, a pessoa toma a decisão, a resposta de esperar mais um pouco ou se consegue atravessar e de que maneira. Da mesma maneira, uma atividade na escola, uma atividade de casa. Então a criança está ali com uma atividade a ser realizada, ela está ali com o que foi proposto, com o ambiente, com o caderno, com o lápis, ela sabe que aquele é o momento de realizar a atividade e ali tem a problemática para ela. Então ela vai parar, vai recorrer ao acervo da memória dela, não é? E a memória de longo prazo vai trazer informações de como realizar aquela atividade. Essa é uma atividade de matemática. Então, rapidamente, o nosso cérebro traz essa informação para que ela possa realizar aquela atividade. Agora, perceba que é importante esse acervo, porque se ela nunca viu, ela não vai conseguir realizar aquela atividade, ela não vai conseguir realizar o problema, efetivar a ação da atividade. Então, quanto mais exposta o ambiente a novas experiências, a informações, maior o número do acervo. Bom, a organização do pensamento, ela perpassa pela rotina, pela organização do ambiente e aqui a organização do pensamento. Se encontramos um ambiente que ele não está propício para receber, não é? Então aquelas informações, seja muita informação visual, seja informações auditivas, aquilo vai atrapalhar no pensamento, na organização do pensamento.
Então, se o estudante ele chega em um ambiente onde tem muita informação, onde não está claro para ele o que ele precisa fazer, juntamente com a rotina, se ele sai da casa, vai para a escola, volta para casa e depois vai para a escola de novo para o atendimento, sem que seja explicado isso a ele, ele vai ficar confuso. Ele ficando confuso, os pensamentos dele também ficam confusos. Mas eu não já fui para a escola? Por que eu vou para a escola de novo? Ah, não quero ir porque eu já fui. Então é importante que as crianças elas tenham rotina e que elas saibam quais são suas rotinas. É importante você, da família, pai e mãe, organizar essa rotina com a criança, explicar que ela tem essa rotina. Por mais que alguém possa de repente achar que ela possa não compreender, mas é importante parar com esta criança e informar que ele tem uma rotina, que ele vai para a escola de manhã, que ele vai voltar para casa, que ele vai tomar um banho, que ele vai almoçar e que mais tarde vai precisar voltar novamente para a escola, para uma outra salinha da escola, para fazer uma atividade diferente lá com o professor da sala de recurso. Então, ela precisa estar apropriada da rotina dela, para que esses pensamentos eles não fiquem confusos. Então, a rotina atrapalha, interfere, não é? A rotina interfere na organização do pensamento quando ela não existe, quando ela é atrapalhada, quando não existe essa rotina. E a criança pode não entender o que vai fazer e isso interfere no pensamento dela. A organização do ambiente, aí ele já na sala de recurso, durante o atendimento, se aquele ambiente não foi preparado para recebê-lo, também vai interferir na organização desse pensamento, porque ele vai ter muitas informações ali e ele vai se perder. O que é para eu fazer? Não é? Eu estou vendo brinquedos, eu estou vendo atividades para escrever, eu estou vendo pintura, eu estou vendo música. Aquilo ali vai mexer com o pensamento dele quando a gente está falando do nosso público-alvo da educação especial no nosso atendimento na sala de recursos multifuncionais. Então é importante, muitas vezes essa criança ela chega agitada, não é? E a gente não sabe identificar o motivo, tem que parar, esperar, tentar identificar. E muitas vezes faltou apenas ser comunicado a ele sobre essa rotina, não é? Então ele não consegue estruturar o pensamento dele para aquele momento. E isso não só as crianças, claro, do atendimento educacional especializado, todas as crianças, mas no nosso público-alvo é mais importante ainda ele ter esse conhecimento da rotina e que o ambiente em que ele vai ficar, ele seja ali organizado, atrativo, mas com objetivo, para que esse pensamento dele, ele consiga ajustar e compreender qual é a função dele, o que é que ele está fazendo ali, certo? Bom, por hoje nós vamos ficando por aqui. No nosso próximo momento vamos falar um pouco mais sobre organização do pensamento e também ainda durante essa temática vamos trazer sugestões de atividades de como trabalhar com essa criança a organização do pensamento dele. Eu te espero no nosso próximo momento. Até lá!